Oi, Bolsonaro, tudo bom? Me chamo Regina e sou sua eleitora. Vim falar com você rapidinho. Bolsonaro, o Brasil vai crescer com educação. Não corte verbas para a educação. Incentive a educação. O povo precisa de conhecimento, porque somente com conhecimento o nosso país vai melhorar. Eu também queria te falar o seguinte: conversa com os teus, conversa com aquele que você criou frente. O Brasil precisa crescer, Bolsonaro. Os deputados, a Câmara dos Deputados, boa parte dele, principalmente o Rodrigo Maia, que não deveria estar na presidência, está contra o Brasil. E você tem que mostrar isso. As redes sociais é aberta e o povo adora. O povo é a favor do Bolsonaro. Bolsonaro, nós precisamos saber de você, tudo o que você está fazendo. A mídia te oprime com perguntas bobas, perguntas duvidosas, perguntas que podem te fazer errar. Porque, infelizmente, a mídia e boa parte do plenário do nosso parlamento é contra o nosso país, é contra o crescimento. Porque enquanto o país estiver sem conhecimento, enquanto o povo, estiver sem conhecimento, eles não têm como brigar, porque eles não conhecem. Precisamos da sua ajuda, Bolsonaro. Eu, quando votei em você, eu queria que você fosse o nosso herói salvador da pátria. E ainda quero e acho que você pode. Tem muitas coisas que que eu não concordo, claro, não tem como concordar com tudo. Mas, de modo geral, o seu plano de governo era um plano bom. A reforma da Previdência é necessária, mas sem penalizar o povo. E outra coisa, o que vai afundar o Brasil não é a Previdência Social. Porque quem trabalha mantém a Previdência Social. Então eu te falo, o que está acabando com o nosso país é o gasto que existe no governo. Para que uma verba de gabinete de 92 mil? Para contratar parceiro? Não! A Câmara já faz o que tem que fazer. A Câmara já faz. Tem os funcionários. Para que um monte de assessor? Não precisa disso tudo. Você sabe que não precisa, você já foi deputado. O nosso país precisa crescer, mas para ele crescer ele precisa de uma reforma política. Precisamos diminuir a quantidade de deputados e a quantidade de privilégios. É isso que nem os deputados nem os senadores querem. E é por isso que eles fazem tanta questão de ir contra você. E você tem a mídia, Bolsonaro. Seja para o povo, fale para o povo, mostre para o povo o que acontece. O nosso país está cada vez caindo mais nesse problema aí da educação, nosso problema de economia. Mas eu vejo, ao meu entender, o nosso problema não é econômico, é político. Porque os deputados estão contra a presidência. Não são todos, a gente sabe, mas a grande maioria, porque não tem feito nada. Pode se mudar, você pode virar esse jogo. Cuidado com Paulo Guedes. Paulo Guedes está governando para os ricos. Ele tem muitas tendências, muitas entrevistas, muitas coisas que eles falam. Porque só assim, penalizando o povo. O povo já está massacrado. Está na hora de penalizar quem tem dinheiro, Bolsonaro. Está na hora de penalizar os grandes empresários que tratam os funcionários como escravos. Está na hora de melhorar o salário mínimo federal. Mas com isso eu faço uma economia. Que economia, Bolsonaro? Você economiza para o governo? Economiza para os gastos do governo? Para que gastar 400 mil com comidas desnecessárias? Com caviar e lagosta, Bolsonaro? Isso que você tem que lutar contra. O nosso país é parlamentarista, porque quem manda é o parlamento, a gente sabe disso. Mas você é o presidente que eu quero, você é o presidente que eu escolhi. Então você, Bolsonaro, você pode mudar essa história. Porque você tem um aliado muito forte, que é o povo. E o povo pode tirar quem tá lá.
Por que eles podem ganhar 10% em cima de um dinheirão e o povo não pode? Sabe qual é a diferença de 10% em cima de R$900 e 10% em cima de 30 mil? É uma diferença gigantesca. Olhe para o nosso povo, Bolsonaro. Olhe para o teu povo. Você agora é o pastor de um rebanho gigantesco. O Moro é excelente, mas ele vai ser engolido se ele não tiver o seu apoio. E se vocês não se juntarem, vocês serão engolidos pelos maus caráteres do governo. O povo que entrou é novo, porque o povo, os deputados que entraram novos, é porque o povo já está cansado dos antigos. E é neles que você tem que buscar apoio, Bolsonaro. A mídia fica falando do centrão, a bancada evangélica, porque tinha que ser apenas os deputados que são a favor do Brasil. E os deputados não estão sendo a favor do Brasil. O Rodrigo Maia não é a favor do Brasil. Ele abre a boca para dizer, vai depender do que a casa. Então, ou seja, já deixou bem claro, quem manda é lá. Cadê os senadores? Não é com guerra, não é com aquelas discussões horrorosas que existem nas sessões da Câmara, não é. É com diálogo inteligente. E você é inteligente, Bolsonaro. Tenha atenção com os seus atos, porque tudo aquilo que você fala é distorcido. E infelizmente a grande massa vê a Globo e vê outras emissoras que são contra você. Eu sou a favor porque eu votei em você e eu ainda acredito que você possa mudar o país. Mas eu acho que você tem se omitido. Fale para o povo. Mostre para o povo as suas ações. E mostre o que o governo está fazendo. Seja honesto. Porque o Brasil, ele é feito da grande massa. E a grande massa é o povo. Eu faço parte da grande massa. E você sabia que essa economia que tá no Brasil, por culpa dos políticos, afeta muita gente, afeta o meu trabalho. Meu trabalho é lazer. E no final do mês eu não sei se eu vou conseguir pagar as minhas contas. Eu não tenho pago mais contas. Tenho pago minhas contas, mas atraso bastante, porque eu fico dependendo de ficar pulando o mês. Bolsonaro, o Brasil precisa melhorar. E não é só a parte econômica, mas a parte política. Tudo que fere qualquer deputado é inconstitucional. Mas quando fere o povo é constitucional. Não é essa a Constituição que eu conheço. A Constituição é a favor do povo, Bolsonaro. Você gosta de Churchill. Quando Churchill ficou em dúvida, quando ele se viu acuado e preso, você lembra em quem ele foi buscar refúgio, não lembra? Ele foi consultar o povo, Bolsonaro. Seja um Churchill pra gente. Salve a gente da nossa grande guerra, porque a nossa grande guerra é interna. É contra a corrupção. É contra as regalias. Acabe com as regalias do governo. Para que tantos auxílios? 33 mil dá para se sustentar muito bem. E outra coisa, político não deveria se aposentar nunca. Não é profissão. Foram pessoas escolhidas para gerir os nossos interesses, o interesse do povo. Venha nos salvar, Bolsonaro. Salve a nossa amada pátria do Brasil, a nossa amada pátria Brasil.